A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa que usa a aplicação de agulhas pequenas em várias regiões do corpo. Inclusive, os registros mais antigos da acupuntura ultrapassam os 5.000 anos. As agulhas estimulam as terminações nervosas e liberam neurotransmissores capazes de aliviar dores, prevenir doenças e tratá-las. Pequenos furos são feitos em pontos específicos da pele, nos quais as energias podem ir e voltar, ou seja, equilibra a energia vital do corpo, conhecida como Qi ou Qi. A ideia é que o fluxo harmonioso do Qi é essencial para a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Desse modo, é possível ver o alívio de diversos sintomas negativos. Para falar melhor sobre esse assunto, trouxemos a médica pediatra e acupunturista, doutora Rosângela Andrade. Seja muito bem-vinda, doutora. Que felicidade poder partilhar minhas trocas contigo aqui também. E a minha primeira pergunta é: como tu vê a acupuntura? Quais os benefícios que ela pode trazer para a vida de alguém? Muito obrigada pelo convite, Vitória. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Bom, então, como tu falou, minha primeira formação foi a pediatria. E eu já trabalhava na pediatria há uns 5, 6 anos, quando eu me deparei com um colega que fazia acupuntura também era pediatra, e isso daí fez com que eu visse os benefícios da acupuntura, porque durante a faculdade isso nem era falado, né? E então, o que acontece? Essa introdução que você falou no início, das agulhas introduzidas, estimularem terminações nervosas, é uma explicação ocidental, é uma explicação moderna para a acupuntura, mas a gente sabe que é uma técnica milenar. E então ela tem um efeito superior que transcende só as terminações nervosas, que transcende só esse estímulo ali. Ela faz uma conexão com os órgãos internos, um equilíbrio com os órgãos internos, né? E então isso daí faz com que dê um equilíbrio no corpo todo, estimula o nosso sistema de autocura mesmo, né? Então, beneficia quem é praticante, quem faz acupuntura regularmente, sente inúmeros benefícios em matéria de dor, diminuição de ansiedade, melhora do metabolismo, né? E, então, é uma técnica que ela tem muito espaço, pode ser usada como coadjuvante ou como terapia principal em muitos casos, né? Desde asma, rinite, urticária, dores agudas, dores crônicas, alterações do intestino, ou que funciona demais, ou funciona de menos, né? Ansiedade mesmo, como eu falei no início ali, ansiedade, insônia, então tem muitos benefícios a acupuntura para a gente usar no dia a dia como uma ferramenta de cura. Pessoal, eu mesma pratico, né? Vou dizer, recebo, acho que é melhor, né, doutora? Eu recebo do que pratico. A acupuntura há muitos anos com a doutora Rosângela, inclusive, e para mim é realmente muito importante quando essa questão de ter mal-estar no corpo. Eu sinto dores nas minhas costas, se eu durmo de mau jeito, é milagroso, assim. Eu vou lá na doutora, ela coloca uma agulhinha, literalmente, assim, parece que eu tô no céu. E até essa questão que ela comentou da ansiedade também, eu me sinto muito mais calma após receber as agulhas também, o quanto quando tu recebe, tu vê a diferença. Mas justamente uma das questões, doutora, que eu vejo muito forte da medicina oriental no geral, é essa integração entre mente, corpo e espírito, né? E eu queria que tu trouxesse aqui pra gente qual é a diferença que tu vê entre a medicina oriental e ocidental. A medicina ocidental, principalmente hoje em dia, ela trata segmentos cada vez menores. A gente tem especialistas, né? Um especialista em mão, um especialista em dedo, um especialista em ombro, né? A nossa medicina ocidental, ela se segmentou em vários pequenos compartimentos do nosso corpo, e aí aquele médico ele só olha para aquilo,
né? A medicina oriental, em específico, a medicina tradicional chinesa, que é o que eu faço com acupuntura, a gente olha o todo, a gente vê a pessoa de uma maneira geral, né? Isso daí faz com que a gente busque equilibrar a pessoa como um todo, né? Tu não vai tratar uma dor em algum lugar, tu vai ver a raiz daquela dor para ver se consegue entender o porquê daquela dor e não vai fazer aquilo ali somente aquela dor daquele dedinho, vai trazer um bem-estar de uma maneira geral. É uma técnica que transcende só uma segmentação do nosso corpo. Sim, eu acho que esse é uma questão que tu trouxe bem importante, que é ir na raiz do problema, né, doutora? Porque geralmente as nossas emoções que geram as nossas doenças no nosso corpo físico. Então, se tu realmente quer tratar alguma doença, é bom que tu procure também esse auxílio com técnicas que trabalhem as tuas emoções, né? E isso que eu acho muito legal na acupuntura, a amplitude que ela tem. Como que tu vê essa questão comparado também à medicina mais tradicional ocidental? Isso aí é o que faz toda a diferença, né? Porque a acupuntura, ela trabalha com os pontos, como tu falou, os pontos de acupuntura, que estão localizados em meridianos, que são canais de energia, que nos ligam à parte externa do corpo, à pele mesmo, onde está o ponto, aos órgãos internos. Todos os canais ou meridianos, eles têm nomes dos órgãos. É o meridiano do coração, é o meridiano do fígado, é o meridiano do rim, né? São 12 meridianos que estão ligados aos órgãos e mais alguns outros meridianos maravilhosos, excepcionais, que também estão ligados ao todo, que contém uma energia especial, esse ti que você falou, né? Então, a gente consegue, através da anamnese, através do exame físico, o exame da língua, o exame do pulso, de uma maneira diferente da medicina ocidental, consegue fazer um diagnóstico de quê? De estagnações, de falta, de excessos, que é o que se traduz nas somatizações das doenças, né? Se traduz em dores, se traduz em disfunções, por falta da energia vital do ti em algum órgão, ou por excesso, né, em algum meridiano que cause dor, que cause uma estagnação ali de energia. Então, é isso aí que a gente faz com a acupuntura, a gente vai equilibrando o interior com o exterior, a gente vai tonificando, a gente vai tirando estagnações para, de uma maneira geral, tratar o paciente como um todo, e não aquele segmentozinho que ele tem uma disfunção, mas que muitas vezes aquilo ali é um reflexo de um problema maior, uma raiz maior, seja ela por carência, seja ela por excesso, né? Por um desequilíbrio ali entre os órgãos. Nossa, assim, porque realmente, né, o quanto tudo está sempre integrado, nunca é a Sim. parte. Eu acho que cada vez a própria ciência tem provado isso mais, né? Doutor, uma pergunta que eu sempre recebo quando eu falo que eu faço acupuntura, que é a questão da dor. É a primeira coisa que as pessoas perguntam. Ai, dói, porque eu acho que as pessoas imaginam que tu coloca lá no fundo da alma, mas nos explica mais como que funciona essa questão de colocar as agulhas também. Então, é isso mesmo. As agulhas, elas entram milímetros na nossa pele, ali 3, 4 milímetros, né? E aí, o que acontece? Em geral, a gente não tem essa consciência desses pontos, desses meridianos, a gente não tem essa consciência nas primeiras vezes que a gente faz acupuntura. Então, dificilmente a gente vai sentir dor numa primeira sessão de acupuntura, porque aqueles pontos estão adormecidos, como a gente fala, né? Aí depois, quando a gente vai fazendo na sequência 3, 4 sessões de acupuntura, a gente vai acordando, o nosso corpo se dá conta desses pontos, desses meridianos, e aí realmente tem um pouquinho mais de sensibilidade. Mas, em geral, é totalmente suportável.
Tu, como uma pessoa que recebe acupuntura, tu sabe disso, e eu tenho muitos pacientes que fazem acupuntura comigo já há muitos anos, né? Que o benefício supera aquele choquezinho inicial ali de botar as agulhas, que é geralmente uma coisinha rápida, né? Que a pessoa fica sentindo aquele pontinho ali, 1 minuto, muitas vezes, e depois desaparece aquela sensação desagradável e vai ficar um bem-estar no final da sessão. Sim, pessoal, falo por mim que tem, às vezes, alguns pontinhos mais específicos que doem mais, mas é muito interessante o quanto realmente é correlacionado com as emoções que eu estou tendo no momento e o ponto que a doutora coloca. Então, dói realmente um pouquinho, mas nada mortal. É como se fosse uma picadinha, eu diria. Às vezes, dependendo do mosquito, acho que dói mais do que a acupuntura, né? Então, é muito tranquilo. Eu sempre estimulo as pessoas a fazerem, porque eu realmente acho que até, com todo respeito, doutora, mas é até rápido, comparado a algumas outras técnicas, perdão, que literalmente tu sente na hora, se tu tem alguma tensão, alguma dor, tu coloca ali e realmente já passa logo, não, porque às vezes alguns outros tratamentos tem que esperar um pouco para sentir o efeito, né? Exatamente. Tem muitos remédios que a pessoa só vai notar a melhora depois de 2 semanas, Uhum. né? A acupuntura, geralmente, na primeira sessão, a pessoa já nota um efeito. Pode ser um efeito efêmero, Uhum. rápido, no dia seguinte já tenha diminuído, mas é a primeira sessão, né? Se a pessoa já faz uma sessão na sequência, 3, 4 dias, uma semana depois, já percebe melhor também o efeito benéfico, porque a acupuntura ela tem um efeito cumulativo. Quanto mais sessões a gente faz, melhor a gente consegue notar os benefícios, né? Fazer uma sessão eventual com um intervalo muito grande para tratar um problema não vai causar tanto benefício do que se fizer sessões semanais, né? Sim, nossa, é verdade. Eu fazia, né, quando eu morava aí perto, eu ia 2 vezes por mês, sempre. Era religião, assim, e realmente eu via muita diferença. Hoje em dia, minha agenda está mais ocupada, mas sempre que eu posso, eu passo, porque realmente eu vejo a diferença. E um ponto bem interessante também, pessoal, é com a questão da melhora do intestino. O quanto realmente receber a acupuntura tem uma relação bem interessante com isso, né, doutora? Muito. A gente trabalha muito esse metabolismo, essa parte endócrina, a acupuntura funciona bem para isso, né? Para fazer os órgãos se equilibrarem, estômago, intestino, fígado, isso vai se ajustando com as agulhas, né? A gente tem um efeito muito benéfico. Para o intestino, então, a gente consegue resolver problemas bem sérios. Eu tenho muito bons resultados em constipação crônica, ou então em intolerâncias com diarreias, né? Aquelas diarreias muito frequentes. Isso tudo a acupuntura ajuda muito. E como que tu veria essa medicina integrativa dentro da acupuntura? Porque a Ayurveda, né, que eu sinto que é muito similar em muitos aspectos, tem muita questão da alimentação também, né? E como Sim. que a acupuntura lida com essas questões? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu estou sempre estudando, eu cada vez vou integrando mais a acupuntura com outras técnicas, com a ortomolecular, com a fitoterapia, com a aromaterapia. Eu gosto muito de integrar, né, essas coisas todas na minha prática, de sempre visando tratamentos mais naturais, com menos medicação química, né? Porque eu acho que isso aí a gente consegue um equilíbrio muito bom. E, além de tudo isso, mudanças de certos hábitos, né? Que a gente pode melhorar a nossa vida com certas mudanças nos hábitos alimentares, acrescentando atividade física na nossa vida, né? Então, eu valorizo muito isso, porque eu acho que isso aí é fonte de saúde, né? Ter horário de sono regrado,
evitar se empanturrar de comida à noite, evitar de comer certas coisas que a gente sabe que não são nem alimentos, são produtos alimentícios, né? Ter uma prática regular de atividade física, buscar um momento para meditação ao longo da nossa semana, tudo isso aí são orientações que eu faço na minha prática do dia a dia, porque eu acredito que isso gera mais saúde, evita doenças e também equilibra o nosso corpo quando está adoecendo, para que a gente não precise tomar tanta medicação para voltar ao normal. Sim, esse é um ponto bem interessante, que eu vejo muita diferença entre todas essas medicinas que tem esse lado puxado mais realmente para ser integrativa, no sentido que, sim, pessoal, se vocês tiverem algum problema e precisarem usar medicação, por favor, a gente não está estimulando que não se use medicamentos. Não, prescrevo também medicação, né? Eu sei prescrever medicamento alopata, mas é sempre uma parte da receita, não é somente isso, né? Tem toda essa orientação de vida, de hábitos de vida, que isso aí foi uma coisa que caiu na medicina nos últimos 100 anos. Os últimos 100 anos que diminuiu essa prática do médico orientar hábitos, e eu acho que nos últimos 30 anos isso aí se intensificou, essa prática de não orientar mudança de hábitos. Acrescenta medicamento, e aí acrescenta outro medicamento, se aquele não está funcionando, mas não muda o hábito da pessoa. Né? Não fala, não orienta a prática de esporte, não orienta a mudança dietética. Eu faço esse resgate, porque eu acredito que a saúde passa por isso, né? Não dá para a gente só acreditar que medicação alopata vai trazer saúde. A medicação alopata, ela acomoda, equilibra a pessoa naquele grau de doença que ela já está. Mas se ela não mudar certos hábitos, aquilo ali não vai melhorar só por estar tomando remédio. Sim, é isso, um ponto interessante, que a acupuntura é maravilhoso, mas também se a pessoa comer mal, dormir mal, não tiver bons hábitos, daí é muito complicado. Uma das questões que a doutora sempre me perguntou ao longo desses anos é se eu praticava exercício físico, e isso se tornou mais constante somente nos últimos anos. E eu realmente vejo a diferença na minha disposição como um todo também. Então, o quanto tudo realmente é integrado. Aqui, pessoal, abrindo um parênteses, mas porque eu e a doutora, a gente acaba conversando muito sobre essa questão de não comer carne. Se dentro dessa medicina oriental chinesa teria alguma visão a respeito disso, porque hoje em dia eu sei que eles consomem muito, não a carne vermelha, mas frango, porco, enfim, se teria alguma visão com relação a isso, e a tua visão também, com relação ao consumo de carne. A medicina tradicional chinesa não fala contra a alimentação onívora. Eles não, eles têm uma raiz de muitas pessoas assim, de situações diversas. A China é muito grande, né? A China é um continente muito grande, assim como o Brasil, e tem áreas que são mais áridas, assim como tem áreas que têm melhores condições de criação de plantio em geral. Então eles se acostumaram ao longo desses séculos todos, é um povo muito antigo, o povo chinês, a comerem de tudo. Eles comem insetos, coisas que a gente não come aqui, né? E então eles não têm nada contra a alimentação onívora, eles não falam absolutamente nada contra a alimentação. O que eles fazem é catalogar a alimentação de acordo com 5 elementos, se é um alimento que vai ser benéfico ou não para determinada patologia. E isso daí eu também falo, quando é necessário, né, em determinadas patologias, não comer determinadas coisas ou comer determinadas coisas, né? Mas eles não têm nada contra. Eu, por outro lado, sou vegetariana já há quase 26 anos, mas é pela causa animal que eu sou contra eu ser cúmplice nessa participação do sofrimento animal,
por razões até energéticas, porque milhões de animais são abatidos no nosso planeta, né, ao redor do nosso planeta, milhões de animais são abatidos para ser alimento, né, para e a gente tem tantos recursos na agricultura de alimentação que, para mim, me satisfazem, né? Então, eu sou vegetariana já há mais de 25 anos e, para mim, me satisfaz eu me alimentar de vegetais, mas isso aí não tem a ver com a orientação da medicina tradicional chinesa, né? É uma escolha. Perdão, doutora, mas para finalizar, tu teria algum livro para indicar para a gente, para caso o pessoal queira entender mais desse assunto? Livro de acupuntura? Que seja relacionado. Tem um livro que é uma bíblia para mim, que é um livro de acupuntura do mestre chinês, que ainda é vivo, bem velhinho, é o Tong Sitan Wei. Tong Sitan Wei, que é um livro de acupuntura, que eu tenho ele escrito, né? É Acupuntura Chinesa, é o nome do livro. Eu tenho ele no papel e tenho ele no Kindle também, porque às vezes ele me dá um acesso rápido pelo Kindle para quando eu tenho alguma dúvida de algum ponto que eu quero usar, diferente daqueles que eu já costumo usar, né? Então, esse livro do Tom é um livro fininho, não deve ter nem 200 páginas, e ele fala da acupuntura chinesa tradicional mesmo. E ele tem essa coisa técnica, mas é interessante para quem gosta de saber mais, para quem tem essa curiosidade, porque ele fala aonde é o ponto e para que serve o ponto, né? E então é um livro que eu indico como uma leitura rápida, é tipo um manual assim de acupuntura que eu acho que esclarece bastante coisas, bastante dúvidas. Então é isso, doutora. Gratidão por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui e levar esse conhecimento para tantas pessoas.